o Repórter Eco de hoje comemora os 50 anos da TV Cultura com um programa especial sobre os Amigos da Terra. São pessoas que se dedicam ao conhecimento e à preservação da diversidade de culturas e de formas de vida. Veja os destaques. O líder indígena Ailton Krenak divulga os saberes dos povos da floresta. A bióloga Fernanda Abra ganhou o prêmio internacional pelo trabalho que faz para evitar os atropelamentos de animais silvestres. E a história de Nied Guidon. A arqueóloga lutou pela criação do Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí. O lugar abriga pinturas rupestres e vestígios da presença humana na América do Sul há mais de 100 mil anos. Ailton Krenak é um dos maiores representantes dos povos indígenas do nosso país. Sempre lutou pela preservação de parte importante da cultura brasileira, a dos povos da floresta, baseada na harmonia com a natureza e no respeito pela diversidade de formas de vida. Quase não existe literatura indígena publicada no Brasil. Até parece que a única língua no Brasil é o português. E aquela escrita que existe é a escrita feita pelos brancos. Ailton Krenak é uma das maiores lideranças indígenas do país. Nasceu e vive em Minas Gerais, onde criou o Núcleo de Cultura Indígena. Foi um dos fundadores da Aliança dos Povos da Floresta, com seringueiros como Chico Mendes. Eles lutaram pela criação das reservas extrativistas que, desde os anos 90, conservam a biodiversidade, principalmente na Amazônia. Pela Universidade de Juiz de Fora, recebeu o título de doutor honoris causa. Neste livro, que leva o nome dele, o pensador compartilha textos escritos nos últimos 20 anos. São ideias, visões de mundo que eu aprendi por onde eu andei. Nós estamos nessa paisagem aqui, nós estamos nessa pequena amostra de Mata Atlântica, aqui dentro da cidade de São Paulo. E o que eu colho daqui me forma um sujeito coletivo. Um ser coletivo, ele forma a visão do mundo na perspectiva dos outros também. Esse sujeito centrado nesse ego, né, individualista, ele caminha no mundo como se ele fosse sozinho. Ele concorre com o resto do mundo, ele não coopera. Pensar o bem comum é natural para os índios, que foram chamados assim por engano. Hoje, a denominação não tem tanta importância. Eles querem ser compreendidos e não discriminados. Na época que esses portugueses chegaram aqui na praia, os historiadores dizem que tinha em torno de 900 famílias, né, ou tribos, com essas diferentes línguas, histórias, vida. Mas o Joaquim e o Manuel chegou aqui e falou, os índios. E esse apelido pegou de uma maneira tão irremovível que nós agregamos esse termo, os índios, como uma identidade. São pessoas implicadíssimas nesse sentido de sujeito coletivo que eu te falei, porque não sabem viver sozinhos, vivem em comunidades, têm uma percepção do mundo que inclui muitos outros seres que não são só os seres humanos, como nossos companheiros de viagem aqui na Terra, pensam a floresta como seu habitat, sua casa, pensam as montanhas, os rios, tudo como parte do nosso próprio corpo
e são mal compreendidos quando dizem que precisam de uma terra para viver ou de um território para viver, porque a ideia que os brancos, né, têm sobre a terra é que ela é uma propriedade, ou que ela pode ser recortada em pedaços e vendida no mercado. Para o pensamento dessa gente que nós estamos chamando de os índios, a possibilidade de você recortar a terra e vender é um escândalo, é uma mentalidade total, é doente pensar isso. E eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa. Krenak lançou esse alerta durante a Assembleia Nacional Constituinte em 87. Como representante da União das Nações Indígenas, atuante dos anos 70 aos 90, tingiu o rosto de genipapo em sinal de luto. Os artigos que tratam do reconhecimento da organização social, costumes, línguas, tradições e do direito às terras tradicionalmente ocupadas estão na Constituição de 88 e seguem em vigor. Um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. Ailton Krenak participou de várias edições do Repórter Eco desde a criação do programa, em 1992. Ele nasceu numa aldeia aqui em Minas Gerais, na divisa do Espírito Santo, na beira do Rio Doce. Saiu de lá mais ou menos com 16 anos para viver primeiro em São Paulo e depois no Paraná, sempre voltando para o local de origem. Aprendeu português porque achou que era uma questão de sobrevivência. E aí leu todos os escritores latino-americanos que realmente importam, como ele fala, para entender a cabeça dos brancos. Em sua amada Serra do Cipó, cantou para o rio, lembrando que na natureza tudo sente e se expressa. O afastamento do povo brasileiro da natureza, vivendo em grandes cidades e sem qualidade de vida, ainda preocupa Krenak. As pessoas acabam se alienando nesses grandes centros urbanos da natureza e dos valores que são, na verdade, a sua herança tradicional. O sagrado não é só a igreja e o templo. O sagrado é o rio, a montanha, a floresta, os pássaros. A brisa da madrugada é sagrada. Então, esse entendimento de que onde você está são todos os lugares que têm que ser reverenciados e respeitados é o que constrói a ideia de natureza. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. No 22 de abril, Dia Mundial da Terra, a NASA, Agência Espacial Norte-Americana, divulga imagens feitas por astronautas para celebrar a beleza do planeta. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, aproveitou a data para pedir que todos se envolvam, como puderem, em ações de combate às mudanças climáticas. No Brasil, o Ministério do Meio Ambiente avalia pedido feito pelo Ministério da Agricultura para suspender a lista de espécies aquáticas ameaçadas de extinção. A pasta alega repercussão negativa no setor pesqueiro e prejuízos econômicos. Na última lista de 2014, entre as mais de 5.000 espécies analisadas, 475 peixes foram classificados como em risco de extinção. A captura dessas espécies está proibida. Ao mesmo tempo, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, nomeia oficiais da Polícia Militar de São Paulo para o lugar de 3 diretores do ICMBio que pediram demissão, após a saída do ex-presidente do Instituto Chico Mendes, Adalberto Eberhard. Em reunião com lideranças indígenas, os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, se comprometeram a devolver a FUNAI e as demarcações de terras ao Ministério da Justiça.
As alterações foram feitas pelo governo de Jair Bolsonaro. A reunião fez parte dos encontros do acampamento Terra Livre, realizado pelos povos indígenas em Brasília, sob fiscalização de policiais e militares. E você vai ver daqui a pouco. A vida de Niede Guidon, a arqueóloga que lutou pela preservação de pinturas rupestres e comprovou a presença humana na América do Sul há mais de 100 mil anos. E a seguir, a bióloga Fernanda Abra ganha prêmio internacional por tentar evitar o atropelamento de animais silvestres nas estradas brasileiras. O Repórter Eco especial dos 50 anos da TV Cultura volta logo mais. A bióloga Fernanda Abra foi destaque internacional pelo trabalho na área de ecologia das estradas. Ela tenta reduzir os atropelamentos de mamíferos brasileiros nas rodovias do país. Existem conflitos com a fauna nas rodovias todos os dias, todas as horas, em todos os lugares, em todos os biomas brasileiros, né? Então, o atropelamento, principalmente essa perda de indivíduos por atropelamento nas rodovias, é uma das maiores ameaças que a gente tem para a conservação da fauna. Há muito o que ser feito, né? Então, acho que o grande objetivo da minha vida, ou a dedicação da carreira, está em, a longo prazo, mudar questões culturais, inclusive de quem administra as rodovias, né? Mitigar atropelamentos é permitir a sobrevivência de símbolos da fauna brasileira, como a onça parda, o tamanduá-bandeira, o lobo-guará. O atropelamento de animais é um problema que se alastra por um país inteiro. O Brasil tem a 4ª maior malha viária do mundo e a mais rica biodiversidade. À medida em que as nossas estradas avançam, a nossa fauna encolhe. Em apenas 6.500 quilômetros de rodovias no estado de São Paulo, entre 2005 e 2014, nós temos, em média, 38 mil mamíferos silvestres atropelados, né? Então, não estou falando de aves, anfíbios, répteis, são só mamíferos de médio e grande porte, silvestres, atropelados nessas rodovias. O que me preocupa muito são os dados de atropelamento para espécies que já são ameaçadas, né? Como a onça parda, lobo-guará, raposinha do campo, tamanduá-bandeira. Essas espécies já sofrem, né, com diversas outras ameaças, que é a perda de hábitat, degradação de hábitat, caça, predação por animais domésticos e o atropelamento, ele vem e soma de uma forma muito grave, né, essa perda de indivíduos. Então, realmente é uma ameaça muito preocupante. A ideia de ver rodovias colocarem em risco espécies mudou o rumo da vida de Fernanda. Ela passou a pesquisar ecologia de estradas. E seu estudo para o doutorado na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, deu a ela reconhecimento internacional. Fernanda Abra foi uma das 3 ganhadoras no mundo do prêmio Future for Nature, o Oscar da conservação, a única brasileira. Ganhar o prêmio não é a coisa mais difícil. Difícil é manter o porquê eu ganhei o prêmio, né, nos próximos anos. Então, o que vai me deixar muito feliz é chegar no fim da carreira, né, no fim da corrida, e ver que eu tive uma contribuição para a diminuição da morte dos animais. Eu quero ver rodovias mais sustentáveis, eu quero ver mais passagens de fauna. Me anima muito quando eu vejo o vídeo de monitoramento de passagem de fauna, quando o bicho passa em segurança na rodovia. Cada vídeo daquele, cada animal que passou é uma vitória, é um motivo para ser celebrado, porque o bicho passou em segurança, o usuário passou em segurança e todo mundo ganhou. Quem ganha é um país inteiro. E Fernanda também. Mais do que um prêmio, ganhou o privilégio de mudar rotas e salvar vidas. O que eu mais quero é conservar
a maior riqueza do Brasil, que é a nossa fauna, a nossa natureza, as nossas florestas, né? E o que realmente me encanta é poder dar a minha contribuição. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. Esta é a Ana Maria Primavesi, conhecida e premiada internacionalmente pelos avanços no estudo das ciências do solo. Uma pioneira em agroecologia no Brasil, sistema que integra o cultivo de alimentos saudáveis com a preservação do meio ambiente. Nasceu na Áustria em 1920 e, desde a infância, se apaixonou pela vida no campo. Formada em engenharia agrônoma em 1942 pela Universidade de Viena, fez doutorado em nutrição vegetal. Sobreviveu ao nazismo e à Segunda Guerra Mundial. Depois de se casar com o também agrônomo Arthur Primavesi e diante de uma Europa destruída, veio com o marido para o Brasil. Ana Primavesi escolheu a fazenda em Itaí, interior de São Paulo, para desenvolver técnicas agrícolas com base nas leis da natureza. Como cientista, professora universitária e autora de vários livros, defendeu durante mais de 70 anos que o solo é um ser vivo e um solo sadio gera plantas e pessoas sadias. A gente acha que a terra é uma coisa que só para sujar sapatos e trazer barro na casa, mas não é bem assim. Não, terra é uma coisa que é parte da nossa vida e se não tem terra você não vive, morre. A pesquisadora insiste que é preciso que se faça uma agricultura cada vez mais natural. Voltar aos tempos antigos, quando não existia defensivo agrícola e tudo era agricultura orgânica. Aos 99 anos, Ana Maria Primavesi é lembrada como a grande mestre da agricultura ecológica, como alternativa viável para alimentar a humanidade, sem uso de agrotóxicos e com a conservação dos solos e dos seres vivos. E você vai ver a seguir. A luta da arqueóloga Niede Guidon para preservar as pinturas rupestres e vestígios da presença humana na América do Sul há mais de 100 mil anos. O Repórter Eco especial dos 50 anos da TV Cultura volta daqui a pouco. Conhecer agora a história de vida de Niede Guidon. A arqueóloga brasileira comprovou que o ser humano chegou à América do Sul há mais de 100 mil anos, muito tempo antes do que se imaginava. Niede criou o Parque Nacional Serra da Capivara, que preserva as pinturas rupestres da pré-história. E, recentemente, inaugurou o Museu da Natureza, também no Piauí. Com a delicadeza do artesão e o rigor do cientista, o arqueólogo desvenda o passado. Estas imagens mostram escavações no Piauí nos anos 70, coordenadas por Niede Guidon. Ao longo de 40 anos de trabalho em equipe, ela criou a Fundação Museu do Homem Americano, o Parque Nacional Serra da Capivara, o maior em pinturas rupestres do mundo, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, e o Museu da Natureza. Por envolver as comunidades locais, transformou vidas no sertão. A doutora Niede, ela já deixou seu legado aqui para a gente, né, com a criação do parque, que aqui para nós era uma região
entendendo? Esquecido, a região pobre. E com a criação do parque, mudou totalmente a nossa região, vindo universidades, entendendo? Hoje em dia já tem pessoas já formadas em arqueologia, em história. Eu mesmo tenho vários colegas formados em arqueologia que estão trabalhando em várias empresas do Brasil inteiro. Ela valoriza as pessoas da região, valoriza o passado dessas pessoas e isso é o que faz bem, né, para as comunidades, tal, terem orgulho de pertencerem à região da Serra da Capivara e de terem esse patrimônio, né, nessa região extremamente importante do semiárido. É uma pessoa que fizeram e jogaram a forma fora. Ela é uma guerreira? Com certeza. E tornou pessoas daqui também serem guerreiros. A vida da arqueóloga Niede Guidon se confunde com as descobertas que ela fez sobre a presença do homem pré-histórico na América do Sul, mais especificamente aqui nesta região, onde hoje está o estado do Piauí. Exilada do Brasil e dando aulas na França, onde já tinha estudado na prestigiada Universidade de Sorbonne, ela veio para cá na década de 70 para verificar as pinturas dos índios. Assim, um morador local se referiu a estas pinturas rupestres quando encontrou com ela numa exposição no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Ele não sabia que estava ajudando a mudar o curso da história. Lá no Piauí, perto da minha cidade, tem também essas pinturas de índios e me mostrou umas fotos. Eu vi que eram completamente diferentes das de Minas. Ele me deu todas as indicações, como chegar até a cidade de Várzea Grande, que é perto de onde tem os maiores sítios, não é? Isso foi fim de 63, 64 eu fui embora para a França. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Em 1970 eu vim numa missão francesa aos índios de Goiás e quando terminei o trabalho lá eu disse, agora eu vou ao Piauí. E vim para cá e então já me mostraram naquela ocasião 6 sítios com pinturas que eu fotografei e com essas fotografias eu consegui que a França financiasse uma missão de pesquisa para cá. Imaginar que isso não tinha importância nenhuma, né? Aí a doutora veio em 70, mais ou menos 70 para 72. Eu peguei caminhar mais ela, ensinando as tocas e ajudando, já trabalhava também. A Serra da Capivara não tem nada igual no mundo. Por isso foi decretada Patrimônio da Humanidade. Ela foi decretada Patrimônio da Humanidade pela qualidade das pinturas e pela quantidade também, não é? Restos de fogueiras e objetos feitos de pedras lascadas encontrados nos sítios arqueológicos do Piauí mudaram a compreensão sobre a chegada do homem às Américas. Pesquisadores norte-americanos afirmavam que o deslocamento se deu da Ásia para cá pelo Estreito de Bering. Há 17 mil anos, o mar teria congelado, criando uma ponte entre os territórios que hoje pertencem à Rússia e aos Estados Unidos. Niede afirma que a presença humana no Piauí é muito mais antiga, cerca de 110 mil anos, e que o homem pré-histórico também veio da África. A África passou por uma época de uma seca muito grande, a seca de 160 mil anos atrás, e eles vinham para o mar para procurar comida. E os ventos e as marés trazem da África aqui para o Nordeste. E acontece que aqui houve um esqueleto humano, um crânio humano que foi estudado por especialistas que disseram que ele tem características africanas e não asiáticas. Havia descobertas aqui na América do Sul que eles não levavam em consideração. Mas agora tudo mudou, porque o ano passado, até nos Estados Unidos, eles descobriram um sítio, isso é datado, acho que 160 mil anos. Quer dizer, não tem mais nenhuma dúvida, o homem veio para a América muito antes. Niede Guidon se desloca com dificuldade porque teve febre chikungunya. Aos 86 anos, lamenta que o aeroporto local não tenha entrado em operação para movimentar o turismo e a economia local.
Passear no parque é um prazer, é uma maravilha. Existem paisagens lá que eu ia até lá só para olhar aquilo, prazer. Nascer do sol em certos lugares é coisa única, o pôr do sol também, a noite de lua no parque não existe coisa igual. Um homem pré-histórico não precisava pensar em construir uma casa, em ter um carro, simplesmente era obter comida, caçar e pintar para se divertir. Você pode rever as reportagens pelo Cultura Digital. É só baixar o aplicativo gratuitamente no seu celular. Acompanhe o programa também pelo youtube.com/Repórter Eco TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E a gente encerra hoje com uma frase de Ariano Suassuna, um dos mais importantes escritores brasileiros. Nós vivemos num grande país. E se formos fiéis ao que o nosso país significa, a gente tem muita coisa para dizer ao mundo. O Brasil, se for bem conduzido, pode ainda neste século iluminar o mundo. Repórter Eco, especial dos 50 anos da TV Cultura. Até o próximo programa.